Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Leremos o versículo de número 35 ao versículo de número 51. João, capítulo 1, do versículo de número 35 ao versículo de número 51, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de Jesus e seguido Jesus, o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Normalmente, quando eu me apresento a uma pessoa que não é um cristão ainda, quando eu estou interagindo com ela e eu me apresento como pastor, algumas delas fazem perguntas interessantes. Eles querem saber, por exemplo, quando um pastor ganha. Eles querem saber qual o tamanho da igreja desse pastor. Eles fazem perguntas acerca de arrecadação, de dízimo, de ofertas e tudo mais. Mas algumas vezes, algumas pessoas viram para mim e dizem assim: como eu posso me tornar um cristão? Como eu posso me tornar um crente? E essa pergunta é uma pergunta que a própria Bíblia Sagrada fala que algumas pessoas também fizeram. Por exemplo, no ministério do apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, quando ele estava na cidade de Filipos, um carcereiro chegou para ele e disse: Que devo fazer para que eu seja salvo? Como eu posso me tornar um crente? Existem vários textos da Escritura Sagrada que talvez nos ajudassem a dar uma resposta clara a esta pergunta, mas eu creio que esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele tem uma tônica, ele tem uma ênfase tão clara nesse sentido, que eu gostaria de meditar com vocês nesse texto nesta manhã. Se você observar, essa passagem aqui descreve aquele encontro que Jesus Cristo teve com os primeiros discípulos. Na verdade, os primeiros discípulos de Jesus já haviam sido discípulos de João, o Batista. Porque o texto diz que João Batista estava em um determinado lugar, quando ele viu Jesus passando por ali, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns dos discípulos de João Batista seguiram Jesus, eles foram atrás de Jesus, eles encontraram Jesus e eles disseram: Mestre, onde o Senhor mora?
Onde é o teu apartamento? Onde é o cubículo onde o Senhor mora? Onde é a tua casa? Ele disse, olha, vinde e vede. E ali estava André, um dos discípulos de Jesus, irmão de Simão Pedro, que logo depois de ter conversado com Jesus, de ter experimentado, passado alguns momentos com Jesus, ele saiu dali e foi falar para Pedro acerca do Messias, e ele levou Pedro ao Senhor Jesus Cristo. Fantástico isso, não é? Você normalmente fala daquilo que te é mais importante, e esse André fala da salvação, do encontro que ele tem com Jesus Cristo, e ele procura alguém da sua família. Ele procura o seu irmão. E ele conduz agora o seu irmão a Jesus Cristo. E Jesus diz, olha, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Depois daquilo, Jesus se encontra com Filipe, que era da cidade de Betsaida. Filipe também, um outro discípulo de Jesus, ele encontra um homem chamado Natanael. Nós não sabemos muita informação sobre Natanael. Na verdade, a primeira vez que aparece o nome dele é aqui, nesse texto. E depois, talvez ele tenha recebido até mesmo outro nome, ou talvez ele fosse conhecido por um outro nome, e se torna um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas Filipe, então, ele tem agora Natanael, seu amigo, e rapidamente ele chega para Natanael e diz assim, Natanael, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu nas Escrituras e os profetas também falaram sobre ele. Encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. E naquele exato momento, Natanael, com um ar de deboche, com zombaria, diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe diz, vinde e vede, vamos lá, vamos se encontrar com ele. Nesse texto, então, nós encontramos esse padrão. É engraçado que quando as pessoas perguntaram para Jesus, onde o Senhor mora, quem é o Senhor, qual é o seu ensinamento? Ele diz, vinde e vede. Naquele outro momento em que Filipe encontrou Natanael e Natanael zombou até mesmo da nacionalidade de Jesus, qual que foi a atitude de Filipe? Vinde e vede, venha lá, eu vou te apresentar. Essa frase aí, vinde e vede, o que ela significa? Quais as lições que nós podemos encontrar nesse texto, nesse encontro dessas 4 pessoas com o Senhor Jesus Cristo, e como essas pessoas se tornaram discípulos de Cristo Jesus, como que elas se tornaram de fato seguidores e crentes no Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas aqui que nós precisamos lembrar claramente. A primeira delas está no versículo de número 35 até o versículo de número 39. Naquele momento em que Jesus Cristo se encontrou com André, e quando André e o outro discípulo de João Batista perguntaram para Jesus Cristo acerca de onde ele morava, talvez acerca de quem ele era, dos seus ensinamentos, Jesus diz, olha, vinde e vede. Naquele momento ele está convidando pessoas para um relacionamento com ele. Ele convida a mim e a você para termos um relacionamento com ele, não apenas uma apreensão abstrata, um conhecimento abstrato de quem é Jesus, uma doutrina tão abstrata de quem é esse homem que agora começa a ensinar e que João Batista testificou sobre ele dizendo que ele era o Cordeiro de Deus. João Batista já havia feito essa apresentação de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E agora, quando as pessoas perguntam a Jesus, quando elas querem saber mais sobre Jesus, o que Jesus faz? Ele convida essas pessoas para passarem um tempo com ele. Ele convida essas pessoas para um relacionamento com ele. E aqui é uma coisa bem interessante, para que eles pudessem ter aquele relacionamento com Jesus, eles poderiam agora analisar, examinar as evidências acerca de Jesus. Se João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus, e eles agora perguntam a Jesus, onde é que o Senhor mora? Ele diz, por que vocês não me conhecem melhor? Por que vocês não ouvem as minhas palavras, os meus ensinamentos? Por que vocês não passam um tempo comigo? Por que vocês não conhecem os meus valores? Por que vocês não aprendem a observar o meu poder e olhar para a vida sobre a minha perspectiva? E aqui está talvez um ponto muito interessante. Como pode alguém se tornar um cristão? Por meio de um relacionamento com Jesus Cristo.
O Senhor Jesus não está interessado em que eu e você tenhamos um conhecimento de teologia sistemática acerca da sua pessoa, mas Ele está interessado em que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele está interessado em que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O padrão estabelecido para aqueles discípulos, ele permanece até hoje. Por meio das Escrituras Sagradas, quando eu leio a Escritura Sagrada, eu posso ouvir os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus. E por meio das minhas orações eu posso falar com o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu acho muito interessante, algumas pessoas até perguntam, como que eu vou saber então se aquilo que está na Bíblia Sagrada é verdadeiro? E eu diria, ninguém morreria por uma mentira. Ninguém morreria, ninguém daria sua vida, ninguém teria o seu pescoço cortado ao fio da espada, seria entregue aos leões e morreria por uma mentira. Aqueles homens que escreveram, que transcreveram esses ensinamentos de Jesus, tão convictos eles estavam que aquilo era verdade pura, que de fato havia acontecido, e outras pessoas poderiam testificar, que eles colocam para nós essa verdade da palavra de Deus, e agora por meio dessa palavra de Deus, eu e você podemos ter um relacionamento com Cristo. Você já observou como que a nossa vida é transformada por meio dos relacionamentos? Eu tenho 25 anos de casado, e alguns aqui têm experiência muito maior do que a minha. Eu começo às vezes a dizer, até mesmo para minha esposa, dizendo como que 25 anos de relacionamento contigo mudou a minha vida. Como que eu aprendi a apreciar as flores através da singeleza, através do olhar artístico da minha esposa. Como que eu aprendi a observar as cores nos céus, como criação de Deus, obra da graça de Deus, por meio do relacionamento com ela. Como que os meus valores, de alguma maneira, foram afetados, e eu só espero que de alguma maneira ela também tenha sido afetada para o bem, através do convívio comigo, mas como que relacionamentos nos transformam, como que eles nos mudam. Jesus nos convida para um relacionamento com Ele. Há várias pessoas no meio cristão que eles conseguem citar versículos de cor, conseguem debater teologia, mas eles não têm um relacionamento pessoal com o Senhor diário. E sem esse relacionamento pessoal diário, não há transformação. Muda talvez o intelecto, existe um acúmulo de informações no intelecto, mas não há transformação no coração. E agora Jesus convida essas pessoas dizendo, vinde e vede, passem um tempo comigo. E assim, essas pessoas são transformadas, aqueles homens são transformados e eles se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vinde e vede, tem um relacionamento contigo. A minha pergunta a você nessa manhã é, como está o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Para muitas pessoas, o relacionamento com Jesus Cristo se resume ao momento que elas frequentam uma igreja dominicalmente, não é um relacionamento diário. E por isso você não vê muita mudança, você não vê muita transformação. Os mesmos pecados estão ali dominando, a mesma atitude intemperante está ali, a mesma linguagem, muitas vezes até mesmo suja, profana, está ali. Os valores não são transformados, porque faltou um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Vinde e vede. Na vida com Cristo Jesus, eu e você podemos experimentar, por meio do relacionamento, a transformação que Ele quer causar na minha vida e na sua vida. Segundo lugar, Jesus convidou aqueles homens para segui-lo. Eu acho interessante porque o texto diz assim, que Ele os chamou, e Ele os chamou para que eles, a partir daquele momento, começassem a seguir. Versículo de 1 a 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. A palavra seguir, no Novo Testamento, ela tem um outro sinônimo, discípulo. Jesus convidou aqueles homens para que eles se transformassem nos seus discípulos. Agora, discípulo é muito mais do que uma pessoa interessada. Muitas vezes você encontra alguém que está interessado em saber mais sobre Cristo, mas ele não é um discípulo de Jesus, ela não é uma discípula de Cristo. Discípulo é muito mais do que um aprendiz. Aprendiz é aquele que quer aprender as técnicas para depois utilizar essas técnicas e sobreviver delas. Mas ele não aprende o princípio da vida.
ele não multiplica esse princípio da vida. Discípulo na palavra de Deus é alguém que vive em compromisso com o testemunho da pessoa a quem ele segue. Só para dar uma ideia geral, a palavra discípulo no original, de acordo com vários comentaristas, tem aquela ideia de que discípulo é aquele que traz na sua canela a poeira da sandália do seu mestre. É aquele que anda tão próximo ao mestre, ele segue tão de perto ao mestre, que quando o mestre andando ali pela Palestina, naquela poeira, a sua sandália faria mais poeira ainda, a poeira ficaria na canela do discípulo, porque ele teria comunhão e ele teria intimidade, proximidade com o mestre. Discípulo é aquele que se compromete. Discípulo não é apenas aquele que diz que eu amo aqui, eu amo ali, mas é aquele que assume um compromisso e um compromisso de vida. É por isso que os primeiros cristãos, eles não eram chamados cristãos, eles eram chamados discípulos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam imitar tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia, a maneira como ele vivia, o que ele falava, seus valores, sua perspectiva de vida. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo chamou alguns para estarem com ele, para o seguirem. Jesus então, quando diz vinde e vede, ele convida essas pessoas para o seguirem. A minha pergunta a você nesta manhã é: como você tem seguido Jesus? Muitas vezes eu e você até mesmo justificamos o nosso procedimento e os nossos relacionamentos lá no mundo. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós interagimos com pessoas que não são crentes e nós sempre falamos: olha, que mal há eu participar de algumas atividades no mundo. Se o próprio Jesus teve relacionamento com publicanos, com meretrizes, com pessoas do mundo também, e eu diria para você, mal algum, desde que você esteja no mundo como Jesus esteve no mundo. Porque na oração de Jesus, em João capítulo 17, ele diz assim: assim como eu estive no mundo, que eles estejam no mundo. Ele participou do mundo sem fazer parte da pecaminosidade existente no mundo. Mal algum haveria. Mas se de repente eu deixo a pecaminosidade do mundo afetar os meus valores, meu coração, minha perspectiva de vida, eu começo a ser contaminado pelo mundo e eu já não ando mais como um discípulo de Cristo, já não ando mais como um testemunho de Cristo Jesus. Discípulo é aquele que experimenta a vida, a comunhão, o compromisso, e por isso ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: vós sois as minhas testemunhas. Você já prestou atenção que Jesus nunca disse para os seus discípulos: vós sois os meus advogados? Não é que Jesus tivesse alguma coisa contra advogado, pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que Jesus advoga a nossa causa. A ideia do advogado é muito bela, é bonita até. Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Jesus não tinha nada contra advogado, mas Jesus nunca disse para os seus discípulos: vós sois os meus advogados. Ele sempre diz: vós sois as minhas testemunhas. Por quê? O advogado, ele fala daquilo que ele tomou conhecimento, ele lê os laudos, ele ouviu os testemunhos e agora ele fala de alguma coisa que as pessoas o informaram. A testemunha fala daquilo que ela viu, que ela presenciou, que ela esteve ali, que ela experimentou. E a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas. Se você é discípulo de Jesus, experimenta uma comunhão com Jesus Cristo, você é testemunha verdadeira de Jesus. Se não for assim, você só está sendo advogado. Às vezes você conversa com uma pessoa, com um crente, e diz: você tem falado de Jesus para outras pessoas? Ah, claro, falo muito de Jesus, falo acerca dele e tal. Você fala da pessoa dele, do que você conhece no abstrato, do que você recebeu de informação, em escola dominical, na igreja, nos livros, mas você não fala do relacionamento que ele tem contigo. Tem um livro muito interessante chamado Mais que um Carpinteiro, Josh McDowell. Ele dá várias provas para a existência de Jesus Cristo, mas no final, o último capítulo do livro, ele diz: nenhuma prova é maior do que essa, ele mudou a minha vida. Testemunha. Quando você fala de alguma coisa que você experimentou, que você vivenciou, discípulo, seguidor, tão próximo do mestre, que tem comunhão com o mestre, como está o seu testemunho? Como está o seu discipulado?
em relação a Jesus. Terceira coisa que nós observamos aqui, quando Jesus disse também para aqueles homens, vinde e vede, ele estava convidando aquelas pessoas a compartilharem a sua fé com outros. Você já prestou atenção nesse texto aqui, como que André, Filipe, como que eles compartilharam a fé deles em Cristo Jesus? André, quando ele saiu daquela presença de Jesus, logo ele encontrou o seu irmão Simão e ele levou Simão a Jesus. Filipe, quando Jesus chegou para ele e disse, segue-me, ele logo encontra o seu amigo Natanael e ele leva Natanael a Jesus Cristo. Todos eles estão agora compartilhando o compromisso, a fé que eles têm em Jesus Cristo, porque discípulo não é meramente um seguidor, ele é um multiplicador. Ele fala de outros para Cristo Jesus e ele conduz outras pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos apenas seguindo Jesus, sem compartilhar a nossa fé com Jesus, nós não estamos dando testemunho de Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor. Mas agora, André, ele fica tão impactado com o encontro que ele tem com Cristo Jesus, Filipe também fica tão impactado com aquele encontro, que eles não conseguem deixar de falar de Jesus Cristo para as pessoas ao redor. Um foi o irmão, o outro foi o amigo. Enquanto eu e você não compartilharmos a nossa fé, nosso discipulado, ele é apenas parcial. Nós não estamos desfrutando a bênção, a alegria que Deus tem para a nossa vida cristã, porque nós estamos dando um testemunho, nós estamos vivendo uma vida cristã apenas parcial. Nós não tivemos ainda a alegria de compartilhar com outras pessoas. E eu acho muito interessante observar a maneira como Filipe agiu. Porque quando Filipe chegou para Natanael, e disse assim para Natanael, Natanael, encontramos aquele de quem Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas. Sabe como que Natanael respondeu? Com zombaria. De onde ele é mesmo? Nazaré? Aquela cidadezinha, aquela currutela. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu ouvi dizer que o Messias viria de Belém. Na verdade, Jesus nasceu em Belém. É que Jesus, ele foi, lembra, ele por advertência do anjo de Deus, os pais dele foram para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, e quando eles voltaram do Egito, eles moraram em Nazaré. Então Jesus não era natural de Nazaré, ele apenas cresceu em Nazaré. Filipe, não sabendo daquilo, apresentou Jesus como sendo alguém de Nazaré. Correto? Aqui é uma lição legal, você não precisa saber toda a teologia para falar de Jesus para outra pessoa. A teologia de Filipe, ela era incompleta. Filipe não sabia. Então não fique você dizendo, eu vou aprender muito para depois falar de Cristo para os outros. Não, você pode falar agora mesmo com a sua teologia parcial como ela for. Tranquilo. Depois o Senhor Deus conserta lá no final. Pode ficar tranquilo, certo? E aí quando Natanael reage, ele reagiu com zombaria. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Sabe o que Filipe não fez? Filipe não entrou em um debate teológico com Natanael. Filipe não entrou em um debate político com Natanael. Talvez eu e você entraríamos nesse debate. O que é isso, Natanael? Isso é preconceito. Está falando sobre as pessoas de Nazaré. Veja bem, Nazaré está aqui na Galileia, mas ali também existem pessoas que são tementes a Deus. Onde já se viu, Natanael, um homem como você preconceituoso? Pare com isso, você fala tanta graça de Deus e agora age dessa maneira com relação aos nazarenos. Eu e você poderíamos causar um grande debate com Natanael. Sabe o que Filipe fez? Vinde, vede. Ele só disse assim, experimenta, Natanael. Vamos lá, o que você tem a perder? Deixa eu te apresentar o homem. E ele chega a Jesus Cristo. E quando ele apresenta a pessoa de Jesus, quando ele chega para Natanael, e Jesus olha para Natanael e diz assim, eis aqui um israelita, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael diz, de onde o senhor me conhece? É humilde Natanael, não é? Porque Jesus faz esse elogio para ele, diz assim, tu és um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele diz, sou eu. Mais ou menos assim, ele diz, de onde é que o senhor me conhece? Sou eu mesmo, eu sou esse cara. Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas assentado debaixo da figueira. Eu conheço alguma coisa de você, Natanael. Natanael se prostra. E aqui vem a última lição para nós nessa manhã. Jesus
nos convida, quando ele diz vinde e vede, ele nos convida para uma vida, para um relacionamento, para uma comunhão com ele, no qual nós ficaremos continuamente maravilhados. Quanto mais nós o conhecermos, melhor. Nós ficaremos maravilhados quando o nosso conhecimento acerca de Jesus aumentar. Porque Natanael, ele foi com toda aquela desconfiança para Jesus. E quando ele chegou a Jesus, ele percebeu que Jesus já sabia alguma coisa dele. Jesus sabia que ele era um verdadeiro israelita. Jesus sabia que ele era um indivíduo íntegro, que na vida dele não havia dolo. Jesus sabia onde ele estava sentado, debaixo da figueira. Não diz o texto o que ele estava fazendo ali, mas diz que ele estava ali. E Natanael fica maravilhado com aquilo diante do Senhor Jesus, e ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus diz assim: você ficou maravilhado com isso? Maiores coisas do que esta você verá. Você verá os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora deixe-me ajudar você nesse momento. Jesus estava conversando com Natanael, que era um israelita zeloso. E naquele momento ele sabia que Natanael conhecia muito bem da lei de Deus, da palavra de Deus, e Natanael certamente se lembrava daquele episódio lá no Antigo Testamento, Gênesis capítulo de número 28, no qual Jacó, quando ele estava fugindo da sua casa, fugindo do seu irmão Esaú, ele se deitou em determinado local, colocou uma pedra como travesseiro, e ali ele teve um sonho, ele teve uma visão, e ele viu uma escada que ligava o céu à terra, e naquela escada anjos subindo e descendo. E agora Jesus diz: na verdade eu digo para você, Natanael, você verá os céus abertos e anjos subindo e descendo, não sobre uma escada, mas sobre o Filho do Homem. Você vai entender que eu sou a escada que liga a terra aos céus. Você vai entender que eu sou a porta de entrada nos céus. E quando alguém tem comunhão comigo, quando alguém tem intimidade comigo e comprometimento comigo, diariamente nesse relacionamento comigo, ele fica maravilhado. Você me entende como mestre, na verdade eu sou Messias, conselheiro maravilhoso, aquele que ninguém consegue conhecer exaustivamente, mas alguém que pode dar para você, acima de tudo, a vida eterna, a porta de entrada nos céus. Deixa eu concluir esta mensagem nesta manhã, dizendo que, de certa maneira, todos nós que aqui estamos, ao lermos esse texto da palavra de Deus, todos nós recebemos esse mesmo convite de Jesus Cristo: vinde e vede. Ele nos convida para um relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com Cristo? Ele nos convida para uma vida de discipulado, de pessoas que se tornam seus seguidores. Como está a sua vida como discípulo do Mestre amado? Ele nos convida para uma vida na qual nós compartilhamos o nosso relacionamento com Ele, aquilo que aprendemos com Ele, com outras pessoas, onde nós nos tornamos verdadeiras testemunhas de Cristo e não advogados de Cristo. Como está a sua vida de testemunho? Você tem compartilhado a tua fé? Você tem falado de Cristo para outras pessoas? Tem falado do relacionamento que você tem com Cristo Jesus para outras pessoas? Porque não existe nada que endurece mais um coração do rebelde quando você fala sobre Cristo no abstrato, mas você não demonstra vida e comunhão com esse Cristo para essa pessoa. Você alimenta o intelecto, mas a mensagem não atinge o coração. Porque você fala como alguém que ouviu dizer, mas você não fala como alguém que está experimentando vida e transformação. Em último lugar, na sua vida de caminhada com o Senhor Jesus Cristo,
Você tem ficado maravilhado nesse relacionamento, quão poderoso, quão gracioso é esse Senhor, quão misericordioso é Ele, que Ele não apenas me convida para um relacionamento, mas Ele me convida para ver os céus abertos e entender que Ele é a porta que conduz aos céus. Ele é o Senhor, o Redentor da minha vida. Ele é aquele que me dá intimidade com o próprio Deus. Pelo seu sangue abriu um novo e vivo caminho. E agora eu posso ter livre acesso à presença de Deus. Como está a sua caminhada com Cristo Jesus? Como está a sua jornada com o Redentor? Talvez ela esteja deficiente. Talvez você tenha tropeçado. Talvez você tenha abandonado, marginalizado o seu Redentor em muitos momentos na sua vida. Talvez você tenha feito aquilo que o Salmo 1 diz para você não fazer: andar no conselho dos ímpios, assentar-se à roda dos escarnecedores. Talvez você tenha feito isso. E se essa é a verdade, a realidade na tua vida, talvez seus valores não tenham sido transformados pela comunhão com Cristo Jesus, mas ainda existe aí no seu coração valores muito mundanos, rebeldes. Minha palavra para você nessa manhã: curva a tua cabeça, diga: Senhor, eu desejo voltar a ter uma comunhão contigo. Eu preciso da graça do Senhor, me fortaleça. Eu entendo que o Senhor me convida: vinde e vede, a experimentar não apenas o conhecimento no abstrato, mas uma vida de intimidade contigo. E eu preciso disso na minha vida, eu necessito disso para preencher o vazio do meu coração, para me dar um sentido no viver, a fim de que eu me torne testemunha tua, a fim de que outros sejam afetados pelo meu relacionamento contigo. Curva a tua cabeça, vamos orar neste momento.